Iniciamos mais um livro na Bíblia hoje, Neemias, capítulo 1. Para você que Esdras e Neemias antes eram um só livro, que foi depois, né, dividido em questões de organização, né, didática da leitura bíblica. Então, o livro de Neemias e Esdras, eles compunham um único livro, originalmente, ok? Então, você vai ver aí as dinâmicas de como ele é escrito, muito parecido, um relato pessoal do próprio Neemias, né? Então, alguns momentos que ele vai falar, né? Eu encontrei graça mediante o rei, eu orei ao Senhor. Então, eu particularmente gosto muito também desses livros da Bíblia, onde aqueles que estão vivendo a história, eles escrevem em primeira pessoa e contam, né, das maravilhas, dos livramentos que aconteceram diante deles, ok? Então, só para contextualizar você, lembrando, tá? Três personagens muito importantes nesta época aqui: Zorobabel, Esdras e Neemias. Nós já vimos Zorobabel, ele foi o precursor, ele foi o primeiro, né, dentre os israelitas que voltaram, né, do exílio babilônico até Judá. Ele foi o primeiro a reconstruir, né, que seria o templo, seria os altares, né, e ele colocou, né, lançou a base, o fundamento para aquilo que voltaria a ser, né, o lugar de adoração do povo. Então, Zorobabel foi responsável por reconstruir o templo. Esdras, um escriba, um homem muito letrado, mas também muito temente ao Senhor. Ele foi conduzido por Deus um tempo depois, volta para Jerusalém também, e ele lê a lei para o povo. Ele tem no seu coração, né, que ele foi letrado na Babilônia, mas ele foi para ler a lei para o povo, para, né, compartilhar a palavra do Senhor ao seu povo, que havia esquecido. Até tem um momento que ele, lendo a lei, que nunca tinha feito antes, eles encontraram escritos que estavam, né, a lei estava esquecida no templo, né, nas ruínas de Jerusalém. Ele encontra, ele lê aquilo, né, e ele se apavora, ele passa, né, a ver o quão pecador o povo estava se tornando, quão iníquo o povo estava se tornando. Ele se prostra diante do Senhor, ele começa a confessar os seus pecados e os pecados do povo, e isso gera um movimento de arrependimento do povo. E onde há arrependimento, há graça, né? E aqui inicia um momento, uma fase, né, de reconstrução, mas de uma restituição espiritual do povo de Israel. Nós estamos vendo, né, altos e baixos. Aqui um momento de muita graça no povo, né, para o povo ao levantar esses líderes, né, que se tornaram depois governadores, líderes do povo mesmo ali. Zorobabel, Esdras e agora, por último, Neemias, para finalizar essa parte, ok? Você vai ver aqui que Neemias, ele foi um jovem, ele era copeiro do rei em Pérsia, Artaxerxes. Então, ele ouve falar das notícias, né, de como estava o estado, né, de Jerusalém, as ruínas que ainda estavam. Ouve falar da construção de Jerusalém, mas ele vai ter uma missão muito específica que o Senhor colocou no seu coração, que vai ser agora por fim, né? Zorobabel construiu o templo, Esdras falou a respeito acerca da lei e reorganizou os escritos. Neemias vai reconstruir as muralhas de Jerusalém. Ok? Vamos ler então. A oração de Neemias. A palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e aos teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti. Dia e noite em favor dos teus servos, do povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que deste a Moisés, o teu servo.
Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo dos céus, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com a tua forte mão. Ah, Senhor, eu suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e às orações dos teus servos que têm prazer em temer o seu nome. Faz que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. A oração aqui de Neemias, para você entender, nessa parte final, faz com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência, ou seja, graça, né, diante deste homem. Quem é este homem a quem Neemias está falando aqui? É o rei. Então ele está prestes a falar com o rei e comentar a situação da sua cidade, desejando ir e voltar. Então ele fala: Senhor, me dá graça diante do rei, para que ele atenda ao meu pedido. E nessa época ele era copeiro do rei, ou seja, alguém que, pela sua profissão, andava muito próximo ali ao rei Artaxerxes. Vamos lá, Neemias 2. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Até então eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentado ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me forneça madeira para fazer batentes para as portas da cidadela, que fica junto do templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns homens. Eu não havia contado a ninguém o que Deus me havia posto no coração para fazer por Jerusalém. Não levava animal algum, além daquele que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e cujas portas haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi ao vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu fazia, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos oficiais, nem aos demais que realizariam a obra. Então eles disseram: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tem sido bom comigo, e que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Sabe que os muros aqui, eles simbolizam a honra, eles simbolizam a dignidade de um povo. Um povo sem muralhas é um povo desprotegido, é um povo sem honra, um povo sem dignidade. Então, a parte final aqui, na reconstrução de Jerusalém, é Neemias trazendo de volta a dignidade do povo de Israel, através das muralhas de Jerusalém. Um povo sem muralhas, uma cidade sem muralhas, você sabe, é a cidade de Laís.
Pode estar tudo certo, mas ela não está protegida. E facilmente ela pode ser derrubada pelos seus adversários. Então, o que acontece aqui é que Neemias traz de volta a dignidade do povo, da sua cidade, da cidade dos seus pais, né? Honrando também os seus antepassados que ali estavam sepultados através da reconstrução das muralhas. 19. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram: O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: O Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas o que diz respeito, vocês não têm porção nem direito, nem são parte da história de Jerusalém. Que Sambalate, né? E esses outros dois homens, Tobias e Gesem, eles estão invejosos ali, né? Eles estão desejosos de parar com essa obra que Neemias está sucedendo. Então, eles eram provavelmente, né, persas, e eles estão ali. Eles vão tentar parar agora essa obra que Neemias está empreendendo com o povo israelita. Ok? Neemias 3. A reconstrução do muro. Então, o sumo sacerdote Eliacibe se levantou com os seus parentes sacerdotes, e eles começaram o trabalho, e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois, construíram um muro até as torres do Sem, que consagraram até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isakur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta dos peixes foi reconstruída pelos filhos de Asená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesabel, fez os reparos, e ao seu lado Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta de Chesana foi consertada por Joiada, filho de Pazeia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadom de Menenote, homens de Gibeon e de Mispa, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles construíram Jerusalém até o Muro Largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente à sua casa. E Atus, filho de Abzenéias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate, Moabe, repararam outro trecho e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte, com a ajuda das suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 1000 côvados, do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a construiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispa. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador do meio distrito de Bet-Sur, fez os reparos até a frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto deles, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos do seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Enadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliacibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliacibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Hassub fizeram os reparos em frente da sua casa. E ao lado deles, Azarias, filho de Maceias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado da sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro,
E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre, que sai pelo Palácio Real Superior, perto do pátio da guarda. Junto dele, Pedaías, filho de Parós, e os servidores do templo que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até em frente das portas das águas, na direção do leste e da torre que ali se sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima das portas dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Immer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Ananias, o guarda da porta leste, fez os reparos. Depois, Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, fizeram os reparos de outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um dos ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até a sala superior da esquina. Entre a sala superior da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Amém. O que você pode ver aqui, eu achei interessante, né? Primeira coisa, né? Jerusalém é uma cidade murada, ok? Então você imagina uma cidade com um muro em volta, um muro, né? Uma muralha em volta dessa cidade. E então, ao redor, né, na circunferência desta cidade, existem 12 portas. Jerusalém é uma cidade murada que continha 12 portas, uma para cada tribo de Israel. E cada uma dessas portas, ela tinha nomes. Então você vai ver ali a porta Assana, a porta do peixe, outra. Então cada pessoa ali, sua família, elas ficaram responsáveis por uma porta. Outro ficou responsável por um trecho do muro. E você vê então, né, cada família, cada tribo, cada grupo de pessoas responsáveis por um trecho deste muro. Então, eles fizeram, né, como que uma circunferência para todos ao mesmo tempo repararem todas as portas e todas as partes do muro. Ok? Olha que lindo isso. Isso é unidade. Isso aqui que Neemias e Zorobabel viveram era a unidade do corpo de Cristo. Isso aqui, o que isso aqui tá preconizando, né, irmão? Tá preconizando a igreja. Tá preconizando hoje nós. Não é um homem superpoderoso que ele pode fazer todas as coisas. É bem verdade que um homem temente a Deus, ele lidera um grande exército, né? E aqui não eram soldados, e nem mesmo construtores. Você vai ver ali, tem perfumistas, tem comerciantes, parecem nós, né? Parece até mesmo nós, que não temos as habilidades, mas o Senhor nos chamou para fazer uma obra na casa de Deus. Então nós nos colocamos nessa responsabilidade. E você vê o poder que há em um povo unido pelo propósito de edificar, ou até mesmo, nesse caso, reparar a casa de Deus. Ok? Então isso me atentou para nós lembrarmos, né, que Jerusalém é essa cidade murada. Eles fizeram cada trecho, uma pessoa ficava responsável, e eu acredito que dessa maneira como Neemias está comentando aqui, é como eles se colocaram nessa responsabilidade. Você vê ali, os primeiros foram os levitas, os primeiros que se colocaram nessa responsabilidade. Os levitas já pegaram ali um trecho e eles foram fazendo. E pelo que eu percebo é que eles foram se colocando nessa responsabilidade. Não foi Neemias falando, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. Não. Neemias foi organizando, dando direção, né? Sendo o governador disso tudo, né? Mas o povo, homens ali, se colocaram disponíveis e responsáveis para isso, ok? Usaram dos seus próprios recursos para fazer os reparos nas portas, nos muros, e Jerusalém passa então a retomar sua dignidade. E você vê que em meio a tudo isso, né? Em meio às muralhas sendo reconstruídas, também a dignidade de cada um daqueles homens estava sendo restituída. Eles se tornaram homens tementes e cuidadosos da casa de Deus. Até a palavra, né, ela faz questão de ver que um deles ali, né, ele reparou com zelo, né, a parte do muro que ficava justamente na frente da casa à frente da casa do sumo sacerdote, que foi justamente o primeiro que se colocou à disposição. E esse sumo sacerdote, ele não foi o primeiro a fazer na sua casa. Ele foi o primeiro a fazer, provavelmente, a parte mais importante do templo. Mas tinha alguém que estava cuidando dele também. Quando nós honramos e colocamos o Senhor em primeiro lugar, né? E cuidamos das coisas de Deus, e nós nos preocupamos em guardar a casa do Senhor, Ele também está cuidando das nossas coisas, da nossa casa. Ok? Isso é um princípio espiritual na nossa vida. Mas nem tudo, né? Você vai ver aqui, nem tudo são flores. Acontece aqui uma grande oposição à reconstrução. Você lembra que nós falamos ali de Sanbalate, Tobias, outros homens ali do Império Persa que estavam com tanta inveja? Mas por que disso, né? Porque eles estavam de olho nos tesouros que ainda estavam escondidos ali
na cidade de Jerusalém. Então, até mesmo do território, eles estavam vendo ali que Neemias estava reconstruindo os templos, eles ficaram preocupados, porque eles achavam não, estavam vendo que ali essa cidade passaria a ficar murada novamente. Então, eles começam uma oposição à reconstrução de Jerusalém contra Neemias também. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção? Aqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Senhor, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria. Sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não encubras as iniquidades deles, nem esqueças os seus pecados, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que chegamos à metade da sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição. Quando, pois, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos no muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda de dia e de noite para proteger-nos deles. Irmãos, olha o desafio aqui. O povo está no meio de uma reconstrução, estão cansados, eles estão exaustos, exauridos, mas as energias deles vêm do Espírito. As energias deles vêm em proteger, edificar e proteger algo que não é somente deles, mas é que é a casa do Senhor, a cidade do Senhor. Então, eles colocaram ainda assim guardas de dia e de noite para proteger a cidade. E você vai ver coisas ainda mais importantes acontecendo aqui. Olha só. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: Os trabalhadores já não têm forças e ainda há muito entulho, pois nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os nossos inimigos diziam: Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos dos muros, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: Não tenham medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Jerusalém, que estava reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Aleluia, irmãos. Quando nós estamos servindo na casa de Deus, na obra de Deus, ao mesmo tempo nós estamos segurando a espada da palavra. Tem muitas vezes que vai ser assim. Você vai estar servindo e aí vai ter uma oportunidade, né? Mas talvez surgirá alguma adversidade. Mas aqui o que Neemias e seus homens estão nos ensinando é que mesmo quando nós estamos servindo, construindo a casa de Deus, nós sempre temos que estar empunhados com a espada. Nós seremos um povo que carrega a enxada na mão e a espada na outra. Não porque nós somos os mais capacitados, mas porque nós somos aqueles que são responsáveis pela casa de Deus. Não vamos deixar nem ela ficar em ruínas e nem os inimigos irem contra ela. Amém? Se você foi chamado para isso, nós seremos como esse povo de Neemias aqui, esses homens e mulheres que se posicionaram dessa maneira. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Imagina, né? Aquela cinta de trabalho, de um lado tá a parafusadeira, tá o martelo, e do outro lado tá a espada. Pronto, sabe? Eles não baixaram a guarda em nenhum momento. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: A obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando lanças desde a alvorada e até que aparecessem as estrelas. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: Cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém.
para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa. Cada um permanecia de arma na mão e não a deixava, mesmo quando ia buscar água. E aí você vai perguntar para mim, né? Ah, mas meu Deus, aqui é um absurdo, né? Esses homens aqui são... É desumano. Mas você vai começar a ver o tempo em que eles fizeram isso, ok? Né? Nesses próximos 2 capítulos aqui nós vamos ver o tempo, nós vamos ver que tem coisas que é só uma temporada. Ah, meu Deus, e tem que servir, tem que fazer um monte de coisa. Primeiro que aquele que foi chamado é só porque ele não assumiu uma responsabilidade, só por isso. E segundo, que normalmente é só uma temporada. Mas existirão aqueles que vão poder, né, dizer, eu fiz parte dessa temporada. Eu reconstruí os templos de Jerusalém, eu vivi essa temporada em Deus, servindo intensamente ao Senhor. Daí passa a temporada, daqui a pouco, parece que paz, meu Deus, tá tudo pronto. E aí, pode ser que nesse momento nós não conseguimos usufruir tanto, aqueles que não participam, né, não conseguirão usufruir tanto da glória de ver as muralhas reconstruídas, de ver a casa de Deus edificada e falar, eu fiz parte disso. Lá. Ora, o povo, homens e mulheres, começaram a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo e matar a fome. Ainda outros diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar ao rei o imposto cobrado sobre nossas terras e nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos, serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar nossos filhos e nossas filhas à escravidão. De fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer mais nada, porque as nossas terras e nossas vinhas pertencem a outros. Quando eu ouvi a reclamação a essas acusações, fiquei furioso. Depois de refletir no meu coração sobre isso, repreendi os nobres oficiais, dizendo-lhe, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião para tratar deles e disse, na medida do possível, nós resgatamos nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos? Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui. O que estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, nossos inimigos. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança, também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvo-lhes imediatamente as suas terras, as suas vinhas, as suas oliveiras e as suas casas, bem como os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Eles responderam, devolveremos tudo o que você disse e não exigiremos mais nada deles. Faremos o que você nos pediu. Então eu convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse, Deus assim sacuda da sua casa e dos seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse, amém. Então louvaram ao Senhor e o povo cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem os meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Contudo, os governantes anteriores, aqueles que me precederam, impuseram cargas sobre o povo e tomavam deles 40 ciclos de prata, além de pão e de vinho. Até os seus auxiliares exerciam domínio sobre o povo por temer a Deus, porém, não agir dessa forma. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e dos seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados, à minha custa, um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. E apesar de tudo isso, jamais exigia a comida destinada ao governador, pois as exigências eram pesadas sobre este povo. Lembra-te de mim, com favor, ó meu Deus, levando em conta tudo que eu fiz por esse povo. Você percebe aí que Neemias está sendo levantado como um governador. Ele está integral, full time na obra de Deus. Ele saiu daquilo que ele fazia, da sua profissão, do seu ofício. Ele está full time na obra de Deus. Ele está integralmente dedicado na obra de Deus. E você vai ver que os homens se dedicam à casa de Deus, que tem um coração como o de Neemias, eles não, por mais que tenham direito disso, eles não,
comem a comida do governador. Então, sabe aquela coisa bem de político mesmo? Privilégios, benefícios? Mas o povo, ele estava ali trabalhando, o povo, ele estava ali reconstruindo muros, né? Comendo se dava, né? Rápido, dormindo pouco. E o que Neemias fala, então, é que ele, como governador, eu mesmo participei dessa obra, eu mesmo me pus a trabalhar nessa obra. Eu não exigia a comida do governador, eu é que propunha uma mesa, 150 pessoas sentavam comigo todos os dias, à minha custa. Então, sabe, nós temos visto que nossos pastores, eles têm o mesmo coração de Neemias. Eles trabalham, eles são, né, não é nem como nós, eles trabalham muito mais do que nós. E muitos eles estão integralmente na obra de Deus, tendo dom e capacidade para serem grandes empreendedores, para serem mestres de obra, para serem donos de negócio. Não, eles desejaram viver integralmente a obra do Senhor. Então, é muita graça na nossa vida, entende, irmãos? E aí nós vemos que é exatamente a mesma coisa. O pastor Eduardo, o pastor Israel, são Neemias na nossa vida. Pessoas que nos dão propósito, que nos dão, né, direção, mas que nós olhamos para o lado, eles estão com a espada e com a enxada na mão também. E ainda assim nos guiando, nos conduzindo. Entende? Eu, aqui vendo a história de Neemias, eu posso perceber claramente a mesma unção que estava sobre esses homens, o mesmo coração que estava sobre Neemias na vida dos homens de Deus e das mulheres de Deus que o Senhor colocou para nos conduzir na nossa igreja. Amém? Neemias 6. Quando Sabalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalate enviou-me um mensageiro com uma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, e por isso vamos conversar. E eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: agora, pois, Senhor, fortalece as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava confinado em sua casa. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Eu, porém, lhe respondi: você acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a sua vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate tinham o contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Assim poderiam falar mal de mim e desacreditar. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Agora que eu falei, né? Olha o prazo de conclusão dessa obra. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Irmão, você imagina o que é um povo? 52 dias, um povo que não eram pedreiros, não eram os mais capacitados. Eles levantam um muro em 52 dias, com seus inimigos os perseguindo, eles trabalhando de dia e de noite, exauridos, mas o Senhor estava com eles, recobrando as forças deles. Essa é a unidade do corpo de Cristo. E não tem como olhar para Neemias sem pensar em nós, irmãos. Sem pensar nas obras que o Senhor nos colocou para fazer. Lembro que nós estávamos finalizando não, né? Mas colocando ali, levantando os muros ali do Garden para a nossa conferência 2021. Depois os irmãos lá em Osório, sabe? É esse mesmo coração. Nós não vamos parar até que a casa de Deus esteja edificada. Meu Deus, isso é um absurdo. É porque nós não somos trabalhadores. Nós somos moradores, residentes da casa de Deus. Você tem que olhar, né? É bem verdade que é um muro, não é o templo, não é
né? E hoje mesmo, nós não temos um templo que a presença do Senhor esteja só nesse templo. Nós temos um prédio onde nós nos reunimos. Mas isso representa algo no mundo espiritual. Representa a casa de Deus no mundo espiritual. Quando nós nos prontificamos para edificar este lugar onde nós nos reunimos, nós estamos edificando a casa de Deus. Nós estamos literalmente, né, levantando os muros e tornando cada vez mais digno, cada vez mais honrosa a casa de Deus, ok? Então, e tem coisas que são só temporadas, olha só, são só temporadas, 52 dias. O que é 52 dias? É menos de 2 meses. Então, tiveram aqueles que falaram, meu Deus, nós estamos exauridos. Talvez alguns pararam, sabe? Tem coisa na nossa vida que nós temos que ver, é só uma temporada. Como igreja, é só uma temporada. Ah, mas eu cheguei aqui, já tá em obra, tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para servir. É só uma temporada. Depois já tá tudo pronto. Quando estiver pronto, ok, vai ter mais coisas para fazer. Mas aqueles que quando chegaram, eles já se puseram à obra, já se puseram disponíveis e responsáveis, eles vão usufruir de uma glória muito grande quando estiver tudo pronto. E glória de poder ser participante, né? A graça de ter podido ser participante do servir, né? De maneira intensa, assim como Neemias aqui foi. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Também naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, que lhes respondia, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e Joanã, seu filho. Havia se casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença, e iam contar-lhe o que eu lhe dizia. Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Então aqui nós vamos ver, né, que o muro está pronto, ok? Mas, dito isso, é necessário, né, aquela coisa, está pronto o muro. Agora é necessário continuar cuidando da segurança. Neemias também ele começa a prezar pela segurança ali de Israel. Então ele vai começar a nomear porteiros, seguranças, guardas, né? E reconstruir, né, uma cidade que está segura. Essa cidade ela pode voltar à sua rotina normal, vamos dizer assim. Você vai começar a ver aqui a rotina de Jerusalém começando a retornar ao normal. Depois que o muro foi reconstruído e eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar em Jerusalém, encarreguei meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da cidadela, pois Ananias era fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em seus postos no muro, outros em frente à sua própria casa. A lista dos que voltaram do exílio. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, e nele estavam registrados. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiro. Eles levaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua própria cidade, na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Paamias, Naame, Mardoqueu, Bilsã, Misperet, Bigvai, Neum, Baaná. Esta era a lista dos homens do povo de Israel, os descendentes de Parós, 2.172, Cefatias, 372, Ará, 652, Baate, Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.818, Elão, 1.254, Zatu, 845, Zacai, 760, Binui, 648, Bebai, 628, Asgade, 2.322, Adonicão, 667, Bigvai, 2.067, Adim, 655, Ater, por meio de Ezequias, 98, Assum, 328, Bezai, 324, Arife, 112, Gibeon, 95, os da cidade de Belém e de Netofate, Anatote, 128, Bet, Asmavet, 42, Kiriat Jeraim, Kefira e Beerote, 743, Ramá e Geba, 621, Miquimás, 122, Betel e Ai, 123, e outro Nebo, 52, e outro Elão, 1254, Arim, 320, Jericó, 345, Lode, Adide e Ono, 721,
Senaá 3.930, os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, 973, Imer, 1052, Pazur, 1247, Arim, 1017, os levitas, os descendentes de Jesua, por meio de Cadmiel, pela linhagem de Odeva, 74, os cantores, os descendentes de Asaf, 148, os porteiros do templo, os descendentes de Salom, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138, os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Talmai, Anã, Gider, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazeia, Bezai, Meunim, Nefuzim, Maquebuque, Cufa, Harur, Maslut, Meida, Harsa, Barcos, Cícera, Tamar, Nesias e Atifa. Os descendentes do serviço de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Hazebaim e Amon. Total dos servidores do templo dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram da cidade de Teumelá, Harta, Querube, Adom e Imer, mas não puderam provar que as suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 642. Entre os sacerdotes, os descendentes de Evaías, Cos e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado por aquele nome. Eles examinaram os seus registros genealógicos, mas não conseguiram achá-los. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem os alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e Tumim. A comunidade reunia totalizava 42.360 pessoas, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os músicos, os servidores do templo estabeleceram-se nas suas propriedades, nas suas próprias cidades, bem como alguns dos povos dos demais israelitas. Olha só, né? Aqui, Neemias, ele encontrou os escritos da época de Zorobabel. Ok? Você lembra que nós lemos isso em Esdras também? Nós lemos exatamente esse mesmo escrito aqui em Esdras. Aqui Neemias ele está, né, recapitulando, reescrevendo um documento histórico da história de Israel, dos primeiros que voltaram do exílio babilônico e residiram em Jerusalém, as quantidades, o que eles trouxeram, as ofertas que eles receberam, enfim. Esdras lê a lei de Moisés. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham instalado nas suas cidades. Aqui, ó, Neemias agora. O próprio Neemias, ele vai reler a história de Esdras aqui. Vamos ler. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que eram capazes de entendê-la. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham entendimento da lei. Todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em uma plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro. Todo o povo podia vê-lo, porque estava em um lugar mais alto. Quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém! Amém! Então eles adoraram ao Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Seberias, Jamim, Acube, Sapetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Zabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneceram ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote, escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e choro. Pois o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou: Podem sair, comam bem e bebam vinho doce. Repartam com os que nada têm preparado.
Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque esse é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Descobriram no livro da lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em cabanas durante a festa do sétimo mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, das oliveiras silvestres, de murtas, de palmeiras e de árvores frondosas, para fazerem cabanas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe ramos, e eles mesmos construíram cabanas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça, a porta das águas, e na que fica a porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram cabanas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. Grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no oitavo houve uma assembleia conforme prescrito. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram. Jejuaram, vestiram-se com pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e as iniquidades de seus passados. Ficaram em pé onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, durante 3 horas daquele dia. E passaram outras 3 horas em confissão e prostrados em adoração ao Senhor, o seu Deus. E em pé na plataforma estavam os levitas: Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani. Eles clamaram em alta voz ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias disseram ao povo: levante-se e louvem ao Senhor, o seu Deus, que viva para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus até os mais altos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nela há. Tu preservas a vida de todos eles. Os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, que nos trouxe de Ur dos Caldeus e lhes deu o nome de Abraão, visto que o coração dele era fiel, e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, jebuseus e dos gigazeus. Cumpriste a tua promessa porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e prodígios contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabia com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome, que permanece até hoje, e abriste um mar diante deles, para que os atravessassem em terra seca. Mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas violentas. Tu os conduziste durante o dia como uma nuvem, e durante a noite como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste sobre o monte Sinai, dos céus lhe falaste. Deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo, e lhes deste mandamentos, estatutos e leis por meio de Moisés, o teu servo. Na fome deste-lhes pão dos céus, na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que com a mão levantada juraste dar-lhes. Os nossos antepassados, porém, tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder, a fim de voltarem à sua escravidão. Contudo, tu és um Deus perdoador, um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus que os tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não abandonaste nos desertos. Durante o dia, a coluna de nuvem não deixava de guiá-los no seu caminho, nem a coluna de fogo durante a noite deixava de brilhar sobre o caminho que devia percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não tiveste o seu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, designando-lhes até as fronteiras da terra. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã.
tornaste os teus filhos tão numerosos como as estrelas dos céus, e os trouxeste para possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Os seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra, e os entregaste nas suas mãos, com os seus reis e os seus povos daquela terra, para que os tratasse como quiserem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se das casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram da tua grande bondade. Aleluia. Essa é uma das palavras do Senhor para nós esse ano. Lembra-se, irmãos? Está aqui nessa porção. O que acontece aqui, né, que Esdras ele está repassando, recapitulando a história de Israel, até ele chegar no momento da conquista da terra prometida. Multiplicaram-se os filhos e se tornaram tão numerosos como as estrelas dos céus. Nós estamos no ano da multiplicação, irmãos. Os filhos serão multiplicados. Sim. As pessoas, nossos GCs, estão multiplicando agora. E nós vamos nos tornar numerosos na cidade de Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Esteio, Zona Sul de Porto Alegre, Zona Norte de Porto Alegre. Todos esses filhos vão entrar e tomar posse da terra. E nós vamos subjugar diante dos nossos inimigos. Aquilo que antes eram grandes inimigos, nós vamos entrar e subjugar os nossos inimigos também. Nós vamos tomar posse de uma cidade, né? Que ela já tem moradores lá, mas nós vamos subjugar esses moradores. Digo isso, espíritos, e existem espíritos que vão ser vencidos, não só na nossa vida, mas nos lugares que nós vamos entrar nesses dias. Irmãos, cada um de nós vamos entrar em nossos ambientes de trabalho, nós vamos entrar na terra prometida, não só para permanecer, né, para fazer parte daquele lugar, mas para tomar posse, para estipular, né, para fazer chegar a casa de Deus até aquele lugar. Você vai ter GCs no seu trabalho, você vai ver irmãos abrindo GCs nos trabalhos, você vai ver e você vai abrir GCs nas suas faculdades, escolas. E além disso, nós vamos continuar edificando a casa de Deus, edificando nossos GCs. Vamos multiplicar os visitantes. E nós, como pessoas maduras, nós teremos o mesmo espírito de Josué. Meu Deus. Nós iremos ser fortes e corajosos. Até que cada pessoa, né, até que cada casa seja uma expressão, uma extensão e uma expressão da casa de Deus. Ok? E por fim, né, nós vamos comer até nos fartar. Nós vamos nos alimentar muito bem e desfrutar a grandiosa bondade do Senhor. Isso aqui se fala de uma, mais do que comida natural, né? Mas de uma plenitude espiritual e uma plenitude de vida. Sua vida irá para um lugar de plenitude ainda mais profundo esse ano. E a plenitude é quando nós estamos buscando servir a casa de Deus com todo o nosso coração. Amém? Ainda assim, e aqui continua, vai falar a parte que o povo se tornou rebelde, desobediente. Ainda assim foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas que os tinham advertido que voltassem para ti. Eles proferiram blasfêmias terríveis. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos que os oprimiram. Contudo, quando foram oprimidos, clamaram a ti. Do céus tu ouviste, e na tua grande compaixão deste-lhe libertadores, que os livraram das mãos dos seus inimigos. Tão logo, porém, voltavam a ter paz, de novo faziam o que era mal diante de ti. Então tu os abandonavas às mãos dos seus inimigos, para que dominasses sobre eles. Quando novamente clamavam a ti, do céu tu os ouvia, e na compaixão os livrava vez após vez. Tu os advertiste de que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e não obedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais viverá quem as praticar. Com teimosia voltaram as costas para ti, tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. Durante muitos anos foste paciente com eles. Pelo teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos dessas terras. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonaste, pois tu és um Deus misericordioso e compassivo. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que mantém a aliança e o amor leal, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre nossos reis e sobre nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes, sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo. Desde os dias dos reis da Síria até hoje, em tudo que nos aconteceu, fosse justo. Agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos sacerdotes, os nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem aos testemunhos com os que advertiste.
mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não serviram a ti, nem abandonaram os seus maus caminhos. Vem, porém, que hoje somos escravos, escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruísse dos seus frutos e das boas coisas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, bem como lhes parece. É grande a nossa angústia. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado pelos nossos líderes, os nossos levitas e pelos nossos sacerdotes. Vamos ler rapidinho aqui Neemias 10. Esta é a relação dos que o assinaram: Neemias, governador, filho de Acalias; Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías. Estes eram os sacerdotes. Os levitas: Jesua, filho de Ananias, Azanias, Binui, dos filhos de Enadad, Cadmiel e seus parentes, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Acur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Benino, dos líderes do povo: Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Zadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pileá, Subeque, Reum, Azabna, Mazéias, Aías, Hanã, Anã, Maluque, Arim e Baaná. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, os servidores do templo e todos os que se separaram dos povos daquelas terras por amor à lei de Deus, com as suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas, com idade suficiente para discernir, agora se unem aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e com juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio de Moisés, servo do Senhor, seu Deus, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e estatutos do Senhor, o nosso Deus. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos dessa terra, nem aceitar que as filhas deles se casem com nossos filhos. Quando os povos dessa terra trouxerem mercadorias ou cereal para vender no sábado ou em dia de festa sagrada, não compraremos dele nesses dias. A cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 1/3 de ciclo para o serviço do templo do nosso Deus, para o pão consagrado, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas do pecado, a fim de fazer expiação por Israel, e para as necessidades do templo do nosso Deus. Também lançamos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus, num tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos das nossas colheitas, de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primogênito dos nossos filhos e a primeira cria dos nossos rebanhos, tanto de boi como de ovelhas, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal, moído, e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. Traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles os que recolhem os dízimos de todas as cidades onde trabalhamos. O sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos. Os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, até mesmo os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos, onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Aleluia. Finalizamos nossa leitura de hoje com essa sentença: nós não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Se para Neemias e o povo aqui era o templo físico, para nós é a igreja. O Senhor nos deu um amor pela igreja. É a obra mais importante que existe nessa terra. É a obra mais importante para mim e para a sua vida. Aleluia. Nós não negligenciaremos hoje que não é o templo, é a família de Deus. Então, nós seremos honrosos como Neemias, seremos diligentes, letrados, tementes ao Senhor, assim como Esdras, e seremos também vanguardistas, assim como foi Zorobabel, que, né, com a coragem que o Senhor lhe dera, iniciou uma obra que ninguém acreditava, ok? Então, grato pela sua fidelidade aí,
mais um dia no nosso devocional, finalizamos e amanhã continuamos os últimos capítulos de Neemias, ok? Amanhã, Neemias, capítulo 11, a partir